Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, independente da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam se cuidando nesse período de quarentena. Lavem muitas mãos, usem álcool em gel e principalmente, pessoal, respeitem o isolamento social, fiquem em casa. Isso é uma medida super importante, tanto para a gente se proteger, como para proteger todos aqueles que a gente gosta e está ao nosso redor, tá bom? Além disso, eu espero que vocês estejam acompanhando e conseguindo estudar, acompanhando os materiais que a gente envia, tudo bem? E que a gente possa estar estudando online até a gente poder estar junto novamente, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 da apostila 1 de vocês, que é a expansão marítima europeia. Esse assunto a gente já começou em sala de aula, porém a gente ainda não concluiu. Então o vídeo de hoje é para revisar o que nós já estudamos e, ao mesmo tempo, concluir o assunto, ok? Então, acompanhem a tela de vocês. Quando nós falamos de expansão marítima europeia, nós temos que pensar o contexto de renascimento comercial da Baixa Idade Média. Então, aí no mapinha de vocês, tem várias rotas comerciais da Europa, norte da África e rumo ao Oriente. E estas rotas comerciais, pessoal, elas podiam ser tanto rotas terrestres, então, por exemplo, as que estão em verde e laranja, quanto rotas marítimas, que estão representadas pelas linhas roxas. Além disso, essas rotas são conectadas por importantes pontos comerciais ou feiras comerciais, como as bolinhas cor-de-rosa, por exemplo. Porém, o principal destaque que nos interessa aqui nesse mapa hoje é entender que a Itália, que eu costumo brincar com vocês, a botinha da Europa, ela que está destacada nesse círculo vermelho, ela tem o controle desse comércio que vai utilizar do mar Mediterrâneo e, em parceria com os árabes que estão aqui já logo no início do Oriente Médio, você vai ter um controle dessa rota marítima da Europa para o Extremo Oriente, principalmente para o que nós entendemos como Índias. E que produtos que são esses, principalmente, que estão sendo vendidos? Então, coloquei aqui as especiarias, a seda chinesa, o pau-brasil, a porcelana. Lembrando que o pau-brasil, o interessante dele é justamente essa coloração avermelhada que foi utilizada muitas vezes para tintura de tecidos, além da utilização da sua madeira. E as especiarias, que são temperos, ervas medicinais, aromáticas para chás, por exemplo. Então, canela, pimenta, cúrcuma, dentre outras especiarias que hoje são facilmente encontradas e que naquele período valiam muito dinheiro. Tanto que, olha esse mapinha aí, mostra novamente essas principais rotas comerciais, só que com os produtos. Então, o norte da África, o importante comércio de marfim, ouro, pimenta, de escravos. Porque sim, pessoal, escravidão é um elemento que existe desde o mundo antigo. Ele persiste em vários lugares do mundo. Tem escravidão no Oriente Europeu, tem no Extremo Oriente e tem também no norte da África. No deserto do Saara, ali você tinha um intenso comércio de escravos, porém um comércio interno. Tudo bem? Além disso, no Oriente Médio, o comércio de tapetes, perfumes, tanto que até hoje são itens muito importantes e que ainda ocupam um lugar relevante no mercado internacional. Nas Índias, a venda de algodão, pau-brasil, cravo, canela, dentre outras especiarias que não estão destacadas aqui. A seda e a porcelana chinesa, que eram transportadas pela rota da seda, ok? E além disso, no Extremo Oriente, no Pacífico, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora, que eram comercializadas entre o Oriente e a Europa. Bom, qual é o contexto histórico, então, que vai explicar a expansão dessas rotas de comércio e outras alternativas que não passassem pelo domínio italiano e árabe
do Mediterrâneo e de várias rotas terrestres. Primeira coisa, se você quer navegar mais longe, se você quer percorrer distâncias maiores, você precisa ter tecnologia disponível para isso. Então, a invenção da caravela, que é uma embarcação menor, mais ágil, que permite se desviar de percalços marítimos. Então, é um ganho em navegação muito grande. A bússola, o astrolábio, que localizava o navio pela posição das estrelas, a elaboração de novos mapas. Você tem um desenvolvimento da cartografia muito grande no final da Idade Média, de modo que vai orientar muito mais os navegadores do período. Tanto que olha esse mapa aí de 1490, ele criou um mapa que, primeiro, já tinha uma ideia de existência de globo terrestre, rompe com aquela ideia de que a Terra poderia ser plana, e em que pese que ainda esteja em algumas partes bastante distorcido, era um mapa muito utilizado no período desse cartógrafo alemão do século XV. Além disso, você tem também um contexto político que está ficando favorável a que existam navegações de maior distância, que é a centralização do poder na figura do rei. Então, o poder que antes estava descentralizado nos feudos, ele passa a se aglutinar na figura de um rei, e aí a ideia de país com o rei, que tem plenos poderes, no sentido clássico que vocês entendem, ela está surgindo nesse período na Europa, ainda na Baixa Idade Média. E são esses governos, é isso que é importante para esse contexto, é que vão financiar essas navegações de longa distância, explorando outras rotas marítimas comerciais. Tanto que um dos países e reis que vão fazer isso são os reis portugueses, que inclusive vão ser considerados pioneiros ao investir nas grandes navegações. E aí na imagem Dom Afonso I, que é considerado o primeiro rei de Portugal, ainda no século XII. Você também tem, claro, que eu já comentei anteriormente, que é um objetivo da elite da Europa, que está, principalmente a Europa, que está dentro do continente, né? Porque sem acesso ao mar, principalmente, mas não exclusivamente, você tem o desejo deles romperem esse monopólio, esse controle exclusivo dos italianos e árabes sobre o comércio das mercadorias orientais. Por isso, a necessidade de se buscar novas rotas, ainda que percorrendo maiores distâncias. E por último, você tinha, claro, o interesse de busca de novas terras, de novas minas de riquezas, até como uma forma de superar a crise do século XIV, a crise dos anos 1300. Veja, a crise do século XIV, ela diminui drasticamente a população da Europa, inclusive com uma grande pandemia que havia na época, que era de peste negra. Você também tem inúmeras revoltas camponesas, você tem um período de diminuição da produção agrícola, a Guerra dos 100 Anos, que inclusive ela é pausada durante o surto mais grave da peste negra, mas que é um evento que mexe muito também com o contexto da Europa. Então, claro, os anos 1400, que vão se suceder à crise do século XIV, vão buscar maneiras também de se superar esse contexto de devastação do continente. E, por último, você ainda tem o interesse da igreja de expandir a fé cristã. Esse interesse ele não teve sucesso com os cruzados, que nós já comentamos em sala, mas ainda assim havia a ideia da igreja que sempre que possível expandir a fé católica para novas localidades. E aí quem vai começar esse processo? Portugal. Por isso a gente fala em pioneirismo português. E quais são as características que Portugal tem e que vão facilitar esse processo? A primeira é uma localização geográfica, no mínimo, satisfatória. Porque Portugal, como vocês veem destacado no mapa, tem metade
do seu território litorâneo, com saída para o Oceano Atlântico e muito próximo do acesso ao Mar Mediterrâneo. Então, é uma localização geográfica privilegiada. E além disso, os portugueses, até por já terem essa característica geográfica, se utilizarem largamente da navegação marítima, eles tinham inclusive uma instituição para isso, que era a Escola de Sagres, e que estudava novas embarcações, novas tecnologias. Tanto que são os portugueses que inventam a caravela, que é um meio de navegação essencial desse período que nós estamos estudando. Além disso, Portugal tinha já essa estabilidade interna, é um dos primeiros países da Europa a ter uma monarquia nacional, no sentido clássico, então tem um poder centralizado e que quer investir em navegação. Então esse é um incentivo muito importante do período, enquanto outros locais da Europa estão subdivididos em vários feudos e etc. Aqui você tem um país já com condições financeiras e políticas para essa empreitada. E além disso, os portugueses já tinham uma larga tradição pesqueira por terem saído para o oceano, inclusive os peixes portugueses, né? A gente fala muito deles, é algo que nós relacionamos muito à cultura portuguesa. Além de serem, claro, excelentes pontos comerciais, né? Então, já era uma tradição portuguesa devido à sua localização geográfica. E aí eu coloquei algumas rotas marítimas para a gente pensar quais são as alternativas que Portugal vai pensar para se contrapor a esse domínio italiano árabe do Mediterrâneo. Então, qual que é a saída de Portugal? Começa conquistando a cidade de Ceuta, que é onde é hoje mais ou menos o Marrocos, e a partir daí fazer o contorno do continente africano. E esse contorno do continente africano, ele não ocorre de uma vez, ele vai ao longo do século XV e, claro, cada parada aí que os portugueses faziam eram também dominando pequenos territórios, que eram chamados de feitorias, que acabavam virando colônias portuguesas. Esse contorno do continente africano ele vai se completar apenas em 1498, através da expedição de Vasco da Gama, que vai sair de Portugal e vai conseguir chegar às Índias, ok? Além disso, você também tem uma outra questão nesse período, porque os espanhóis entram nessa concorrência e vão explorar uma terceira rota marítima. Que terceira rota é essa? Seguindo a oeste. E em 1492, seguindo a oeste, imaginando que poderiam sair próximas às Índias, eles encontram o continente americano. Então, Cristóvão Colombo chega na América Central em 1492. E claro, isso foi um ponto de conflito entre portugueses e espanhóis, afinal os portugueses se sentiam no direito também de ter posse dessas terras encontradas, e isso vai inclusive aproximá-los basicamente de uma guerra entre esses países e que vai ser mediado pela Igreja Católica, que vai propor tratados que pudessem estabelecer algum acordo. Então, o primeiro, que é a Bula Intercoetera, de 1493, faz uma proposição a Portugal em que os portugueses não aceitam, por se sentirem em desvantagem. E aí, no ano seguinte, vem o já conhecido de vocês, Tratado de Tordesilhas, que divide, a partir das 370 léguas, a partir da ilha de Cabo Verde, o que tiver do lado ocidental pertenceria à Espanha, e o que tivesse do lado oriental pertenceria a Portugal. Então, esse mapinha aí mostra, para vocês terem uma ideia, as áreas em roxo pertencendo a Portugal e as áreas em amarelo pertencendo à Espanha. É claro, gente, que essa é uma divisão arbitrária de boa parte dos territórios do mundo, sem levar em consideração os locais que estão sendo dominados, sem levar em consideração os demais países europeus. E que, portanto, lógico, ele não vai ter uma validade total
até pela não aceitação de outros países a essa divisão realizada. Mas, pelo menos naquele período, isso evitou conflitos maiores entre portugueses e espanhóis, que eram as principais potências econômicas do mundo no período. Como que era o cotidiano também, pessoal, desses navegadores? Gente, muito difícil. Primeiro porque você está falando de viagens muito longas, são meses ao mar. Por exemplo, para sair de Lisboa a Porto Seguro é 1 mês e meio navegando. Agora você imagina sair de Lisboa, fazer o contorno do continente com todas as paradas, até chegar em Calicut, na Índia. Então você está falando de uma viagem de pelo menos 6 meses, só de ida, depois tem o retorno. Então são viagens muito longas, é um processo muito cansativo. E além disso, esse processo ele não é tranquilo, existe muita falta de água, de alimentos, de higiene, ou seja, de condições básicas de sobrevivência. Então, esse é um desafio muito grande que esses navegadores do período eles enfrentam. Outro desafio desses navegadores são doenças e perigos marítimos. Então, você tem doenças comuns, por exemplo, ocasionadas por falta de vitaminas, como o escorbuto, que é uma doença ocasionada pela falta de vitamina C. Você tem perigos marítimos, então, por exemplo, tempestades em alto mar que poderiam levar todo mundo ao naufrágio e que era, claro, um perigo marítimo. Então, você está vendo que tem um contexto de dificuldades muito grande, em que pese que toda viagem que tinha sucesso também vale a pena, levando em conta a riqueza comercial desses produtos que nós comentamos aí mais cedo. E além disso, gente, tem uma outra questão que vem no imaginário europeu, que é uma ideia de possíveis perigos surreais. Então, por exemplo, olha essa imagem, tipo um polvo gigante, essa é uma imagem do século XVIII, que seria responsável por afundar um navio. Então, essa ideia de que existiam monstros marítimos, coisas fantásticas em alto mar, e que seriam responsáveis pelo fracasso dos navegadores, era uma coisa muito comum no cotidiano do século XV, no imaginário. E muito assim, movido ao medo do desconhecido, aos perigos concretos que já existiam em alto mar. Então essas são questões aí que são levantadas nesse período. Gente, pensando ainda no contexto das viagens portuguesas, eu não mencionei a vocês a viagem de Cabral. Vejam, Cabral ele foi nomeado pelo rei como fidalgo, ele já era um militar e talvez ele adquiriu um título de nobreza. E ele é nomeado pelo rei para comandar uma expedição para oficializar a posse do território do nosso país e depois ir para as Índias. Tanto que em 1500 ele sai com 3 embarcações, 10 naus e 3 caravelas, mais ou menos 1.500 pessoas para fazer esse percurso. E aliás foi uma viagem muito difícil porque a maioria das embarcações ficaram no caminho. E aí qual que é a rota de Cabral? É essa aqui que eu destaquei em amarelo. Então, há um desvio para Porto Seguro, que é o território que eles encontram, e depois vão rumo às Índias. É muito comum os alunos me falarem sobre a ideia de que poderia ser um acidente a chegada do Cabral ao país. Porém, hoje a gente já tem outras fontes históricas que mostram que a coisa não era bem assim. Afinal, além de o Cabral ser um navegador muito experiente, você também já tem documentos que comprovam que Portugal sabia da existência do nosso território e que queriam já garantir que não perdessem para outros países, como Espanha, França, Inglaterra, etc. Então, esse é um aspecto que é interessante a gente revisar. E aí, eles chegam aqui em 22 de abril, né? Avistam o Monte Pascoal e aí batizam a nossa terra, né? Terra de Vera Cruz, que depois vai ser alterada para Terra de Santa Cruz. E eles se encontram uma tribo Tupiniquim, onde hoje é Porto Seguro.
E aí a primeira coisa basicamente que eles vão fazer é chegam, se acomodam, têm um contato bem tranquilo com os indígenas e eles rezam uma missa. Tanto que essa olho sobre tela aí mostra justamente, retrata, né, na verdade, esse momento. E aí o escrivão que acompanhava, que era o Pedro Vaz de Caminha, ele registra todas as impressões do que ele está vendo, certo? E aí, tanto que o navio com suprimentos, né, ele acaba retornando para Portugal para levar a notícia e a carta ao rei sobre o que eles encontraram aqui nesse território. E nesse período, gente, é interessante porque ao encontrar o território americano, que eles vão chamar de Novo Mundo, porque para eles é uma porção, né, do planeta que não existia até então para eles, você tem uma mistura de dois sentimentos. Tanto espanto, né, com os povos que aqui habitavam, com a natureza local, e de encantamento também, como se fosse um paraíso na Terra, né? Então você tem essas duas reações ambíguas. E aí, inclusive, olha essa imagem. Estão retratados alguns monstros europeus que os portugueses, espanhóis e outros povos da Europa em geral, eles achavam que existiam aqui, né, nos nossos territórios. Então, eles achavam que isso tinha na região das Índias e que tinha aqui. E que é muito essa reação frente ao desconhecido, construir uma ideia de que o não ser europeu, viver de outra forma é ser exótico. Então essas representações, elas vêm muito aí nesse período de representar o exotismo, esquisitíssimo, de maneira como selvagens, os habitantes desse, aspas, novo mundo. Outra coisa importante, até agora eu não usei em nenhum momento o termo descoberta, porque a gente descobre algo que é inédito. Mas veja, quando os europeus chegam à América, ele está inteiramente habitado por diversos povos, de diversas etnias. Então, a gente também não trata isso como um descobrimento, mas é muito mais um processo de invasão, dominar esses territórios, ok? Tanto que o processo de colonização não é pegar uma terra, aqui no nosso contexto, né? Não é pegar um território que não tem ninguém e ocupar. É você dominar e explorar um território que já está ocupado por outros povos. Então, isso é um aspecto importante de ser mencionado. E outra coisa interessante nesse período é que você tem início ao processo de globalização. Então, você vai ter as economias de várias partes do mundo interligadas, você vai ter os conhecimentos entre vários povos também fazendo intercâmbio. Então, esse processo de colonização ele está se iniciando também nesse período que nós chamamos de grandes navegações, certo? Bom, eu deixei algumas dicas aí para vocês. A primeira delas tem um QR Code aí, então você baixa o aplicativo, vai na página 456, põe o celular lá como se fosse tirar uma foto, ele vai ler esse código e vai te levar direto para esse link, que é um site que chama Old Maps, e que é um site super legal porque você pode acessar os mapas históricos de qualquer lugar do mundo. Então, se você jogar lá Uberaba, sai todos os mapas já produzidos sobre Uberaba, desde agora, mas também do século XVIII, por exemplo. Então, isso é um projeto bem interessante para vocês terem também ideia de como que a cartografia ela vai evoluindo. Tanto que o próximo indicação também é justamente um link mostrando a evolução do mapa do mundo. Esse link vai ficar aqui na descrição e vai no portal para vocês também. Eu mostro desde a antiguidade, antes da era cristã, como que era a visão que eles entendiam como mundo, os europeus e os povos do Oriente, e como que isso vai mudando, vai ampliando, os estudos em cartografia vão ficando mais exatos. E por fim, eu deixo uma indicação do vídeo do Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, falando sobre o descobrimento do Brasil e trazendo alguns elementos interessantes para a gente repensar historicamente, certo? No mais,
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe as perguntas aqui nos comentários ou também no nosso portal escolar e no nosso grupo. Fiquem bem, um abraço!